sentando confortavelmente, buscando serenar nossos pensamentos, deixar para fora todas as nossas preocupações do dia a dia e reservar esse momento para nos ligar ao nosso verdadeiro ser, ao nosso verdadeiro mundo, que é o nosso mundo espiritual. De olhos fechados, olhando para dentro de si, possamos buscar a companhia dos nossos amigos e nos sintonizar com a vibração que nos leva até Jesus. Agradecendo toda a preparação desse ambiente, que com muito carinho, com muito cuidado, foi limpo e higienizado. Até o ar foi purificado, para que aqui, nesse momento, tudo culmine para a nossa melhora, para o nosso aprendizado, para a nossa renovação. Agradeçamos aos nossos bons amigos que cuidam de nós, ao mentor dessa casa, que dirige tudo com muita competência, as fraternidades amigas que auxiliam, que instruem, que protegem, que conduzem todo o ambiente espiritual. Elevemos o pensamento até mais alto, até esferas onde irmãos nossos trabalham incansavelmente pela construção da pátria do Evangelho. Que possamos nos ligar a eles, na certeza de que o nosso trabalho em manter o ambiente elevado também é importante. Elevemos mais o pensamento juntamente com todos esses nossos irmãos, até nossa mãezinha querida Maria, que seu amor de mãe, que a sua ternura materna hoje envolve toda a humanidade. Possamos pegar na sua mão e ser conduzidos até nosso Mestre Jesus, até nosso irmão querido, que nos conhece, sabe do nome de cada um, sabe de tudo que nós fazemos e sabe que nós podemos fazer muito mais e melhor. Que possamos nos ligar a Ele, rogando a sua companhia no dia de hoje, porque Ele disse que onde tivesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, que ali Ele estaria. Então seja bem-vindo, Mestre, e que possamos juntos orar ao nosso Pai, buscando a sua bênção para todos esses trabalhos que se desenrolam nessa casa no dia de hoje. Pai nosso que está nos céus, santificado seja teu nome, que venha teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, nossas dívidas, nossos erros, assim como aprendemos a amar e perdoar os nossos irmãos. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal e de praticá-lo. Que assim seja e graças a Deus. Muito boa noite a todos.
Que a paz de Jesus esteja sempre em cada coração. Hoje vou falar sobre... O que é mesmo que eu vou falar hoje? Respeito ao próximo, esposa, marido, filhos, cunhados, sogra, pacote completo. Certo? Respeito a essas pessoas. O que é respeito, né, gente? Respeito é cuidado, é referência, é deferência, é preocupação. Respeito é caridade. Sim, respeito é caridade. Né? E por que devemos ter respeito com os nossos irmãos? Ou melhor, né, como Jesus disse, né, por que devemos amar-nos uns aos outros como Ele nos amou? Por quê? Pelo simples motivo de que somos todos filhos de Deus. Todos criados, né, pelo mesmo Pai. Temos a nossa irmandade, né, pela criação de Deus. E uma vez que somos irmãos, cabe a nós ajudar quem está do nosso lado. Amar o próximo é um mandamento comum de todas as religiões. Todas, até daquelas que o pessoal enrola bomba no corpo e explode. O problema é aquele que o fariseu perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? Essa é uma dúvida em todas as religiões. Mas todas pregam amor ao próximo. Umas não acham que o outro é tão próximo, né? Mas enfim. Então a questão é, se amar o próximo é um mandamento comum a todas as religiões, pai, mãe, esposa, filhos, não tem ninguém mais próximo que essas pessoas de nós. Então, nas maiores dúvidas de qualquer religião, até elas vão entender que o amor àqueles que estão ao nosso lado é uma obrigação. Né? Mas no Espiritismo ele vai mais longe. Porque uma vez que você entra e entende o Espiritismo, percebe que quem é minha mãe e quem é meus irmãos. Né? Jesus disse isso. Uma vez no Espiritismo você começa a ficar em dúvida, porque a sua mãe, essa encarnação, é sua mãe. E a da sua encarnação anterior, também é sua mãe. E da outra, também é. E os seus irmãos também. E eu pergunto, quantas mães, quantos pais, quantos irmãos, quantos filhos? Chega uma hora que a gente não vai conseguir diferenciar um do outro. Então, na dúvida, é melhor considerar todo mundo. Então, quando se fala de amar ao próximo, amar ao pai, mãe, filhos, cuidar de todo mundo, uma vez no Espiritismo, a gente tem que abrir esse leque para todos. Porque aquele que foi meu irmão numa encarnação anterior, e detalhe, meu irmão que eu me dei bem, né? O meu irmão que eu me dava bem, que eu tinha amizade com ele, hoje ele não precisa encarnar do meu lado. Por quê? Poxa, aqui não é lugar de turismo, então as pessoas não vêm aqui para se divertir, elas vêm para trabalhar. Então por que ele encarnaria do meu lado de novo? Para a gente só ficar curtindo um outro? Não, ele vai trabalhar em outro campo, com outras pessoas. Mas, como ninguém e nada pode afastar duas almas que se amam, a gente reencontra ele como um amigo. E quantos nós temos amigos que a gente fala, é melhor que o meu irmão? Gente, pode ter certeza, era teu irmão, é teu irmão e vai ser teu irmão. O teu trabalho hoje é gostar daquele que está do seu lado hoje. Porque uma vez que você reencarna, a gente reencarna com um propósito. Muitas pessoas se perguntam, por que a gente reencarna? Lá do outro lado não é muito melhor? Lógico que é. Não precisa trabalhar todo dia, né, pelo menos. Não precisa comer, né, do jeito que a gente come aqui. A gente até se alimenta. Ó. Não precisa ter os perrengues. Gente, imagina, olha,
Imagina, lógico, né? Espírito com um certo nível, né? Não é o meu caso. No meu caso é bem complicadinho. Mas imagina assim, olha, eu quero visitar Bariloche. Ó, tô lá. Velocidade do pensamento. Eu quero ir tal lugar. Opa, atravesso. O espírito atravessa a parede. É muito melhor do outro lado. Né? Muito, muito, muito melhor do outro lado. Por que a gente vem para cá? A gente vem para cá por um simples motivo. A gente fez muita besteira no passado. Muita besteira. Muito. Pega aí 150 anos atrás. Me fala quem era bonzinho aqui. Os mais bonzinhos, né? Fazia coisa que é melhor não falar para não baixar a vibração da casa. Os mais bonzinhos. Não vou falar do ruim não, tá? Porque não tem espaço aqui, como diz, tem criança descalça aqui. Então, se a gente fez muita coisa errada, e fez, pela nossa ignorância, é natural que nessa a gente venha para corrigir. E é natural que a gente não suportaria viver pensando no que a gente fez errado e ficar tranquilo. É uma questão de consciência. A consciência pesa. E esse é um grande problema no plano espiritual. Porque aqui a consciência pesa. Consciência, vou falar de mim, tá? Aqui a consciência pesa. Pesou, é fácil. Uma coxinha, uma Coca-Cola. Pelo menos por 2 horas eu não estou pensando na consciência. Né? Consciência pesou, trabalho. Até o final do dia não vou ter tempo para pensar na consciência. A consciência pesou, né? Vou assistir uma série na Netflix. Olha, enquanto não acabar a série eu não estou pensando na consciência. Agora no plano espiritual não dá. Porque uma vez que a consciência pesou, você tem tudo isso, mas a consciência aflora. E você sofre. E você pede pelo amor de Deus, para voltar e se reconciliar com aquele que você fez coisa errada. E aí, depois de muito trabalho da espiritualidade, muito, porque imagina o seguinte, eu quero me reconciliar com fulano, mas fulano tem que se reconciliar com ciclano, que tem problema com Beltrano. Então eu tenho que montar aquele mapa gigantesco para todo mundo aproveitar a encarnação. Tanto que, hoje em dia, é muito comum famílias que não são convencionais, né? Você tem lá filho de um pai, filho de uma mãe, aí tem uma separação, aí você tem relacionamento do segundo casamento, com o terceiro, com os filhos do primeiro, com o enteado. Por quê? Porque a gente precisa resolver o problema e não dá tempo de falar, eu vou resolver só numa encarnação. Aquele grupo familiar já não encarna tudo. Antes você tinha 12 filhos. Então aquele grupo familiar era fácil de montar. Agora o pessoal quer ter 2 filhos. Então você tem que sair catando de canto em canto para montar o negocinho, para montar o Lego. Né? Então o trabalho nosso hoje é conviver com esse povo. E esse povo foi colocado ali minuciosamente para a gente aproveitar a cada instante. Para quê? Para que a gente consiga resolver os problemas do passado. Só que é natural, né? É muito natural a gente não querer se dar bem com aquele que você sente que não dá para confiar. Não dá para confiar. Como você vai confiar naquele que te traiu, naquele que te matou, naquele que roubou tua esposa? Né? Eu tenho um caso desse na minha família. Né? Meu filho, eu tenho certeza que eu com ele fiz uma coisa que ele... Adoro ele, entendeu? Hoje. Mas quando nasceu, eu ficava assim... é para amar esse filho, mas nossa senhora, como dá vontade de torcer o pescoço. Sentimento verdadeiro, tá, gente? Não é, lógico, eu sempre amei meu filho. Mas eu sei que tem esse sentimento, eu sei que tem uma história por trás. Né? Se tem sentimento, tem história, que nem aquela coisa. Se tem placa, tem história. Né? A plaqueta silêncio é uma prece, porque se não tiver a placa aqui, a gente fica batendo papo. Então, se tem sentimento, tem história. E é natural isso. A encarnação é feita para que a gente supere esse sentimento e construa um novo futuro. Que você atraia essas pessoas para próximo de você e construa um sentimento melhor. Isso é o perdão. O perdão não é algo fácil de falar assim, eu te perdoo. Não é fácil, gente. Isso martela. Às vezes é necessário 1, 2, 3, várias encarnações para a gente conseguir perdoar alguém. Vai depender da força de vontade de cada um. Graças a Deus, hoje nós temos o Espiritismo que ajuda a gente pelo menos a entender por que perdoar.
Né? Porque antigamente, por mais que falava, você tem que perdoar, por quê? Não sei. Jesus mandou. Ah, tudo bem, se Jesus mandou, quando eu estiver na igreja eu estou perdoando. Entendeu? Hoje a gente sabe que não adianta falar assim, quando eu for no centro, não, é toda hora. A disciplina é constante, né? Principalmente com aqueles que são próximos de nós. Então aproveitar a encarnação e respeitar e amar essas pessoas que estão do nosso lado é imprescindível. Por quê? Porque nós pedimos para isso acontecer, né? E principalmente não dá para esperar que o outro entenda. Infelizmente, só nós podemos fazer o nosso trabalho. O do outro é do outro. Estava conversando com um amigo meu hoje a respeito disso. Que ele tem um problema com o irmão dele, eu tenho um problema com o meu irmão, né? E acho que aqui um pode ter problema com o irmão também. E a gente tem ideias diferentes, está sempre batendo de frente. E eu estava conversando com ele o seguinte, falei, filho, meu amigo, se fosse um estranho, eu não batia de frente. Se fosse um estranho, eu estaria tudo bem. Se o estranho fala para mim aquilo que meu irmão falou, eu não vou sentir nada. Mas como foi meu irmão, eu quero subir no pescoço, quero falar, não, você está errado. Eu vou te mostrar. Para quê? Vai mostrar o quê? Que você está certo? Não estamos disputando nada. Por que esse sentimento aflora? Porque é natural, entendeu? Infelizmente é natural que na família, aquele vernizinho que deixa a gente mais brilhante, mais bonita, a gente não usa. A gente usa lá fora. Lá fora a gente é mais legal, a gente é mais interessante. Vocês aqui têm certeza. Falam, nossa, o Leandro é gente fina. Entendeu? Hoje não está minha esposa para falar assim, quer perguntar como que eu sou, pergunta para ela. Né? Perguntar como eu sou legal, pergunta para meus filhos. Entendeu? Tem que ter cuidado para falar com esse povo, porque eles podem falar coisa que nem eu aceite. Né? Então é assim que funciona. Dentro da família, a gente não tem aquele cuidado, né? Aquele verniz, aquela proteção, geralmente é na lata. E é exatamente na família que você tem que ter essa compaixão, esse entendimento, esse amor, esse respeito. Porque respeitar é respeitar também a opinião do outro. Principalmente quando ele está falando o que para você é besteira. Que para mim é o que acontece geralmente comigo. Eu acho que todo mundo errado, só eu estou certo. Você tem que respeitar. Porque cada um tem a sua opinião. Cada um tem a sua vontade, seu desejo, seu entendimento, o seu tempo. E cabe a nós também respeitar o tempo de cada um. Porque o respeito leva ao entendimento. E entender o próximo é amar. Porque quando você ama, você sabe que cada um tem a sua necessidade. A necessidade de carinho, de compaixão, a necessidade de paciência, a necessidade, às vezes, de relevância, deixar para lá muitas coisas que falam, que faz, que acontecem. A caridade para Jesus é indulgência, é não ficar olhando o erro do outro, não ficar prestando atenção no que o outro está falando, né? Se está te ofendendo, nossa, me ofendeu, para com isso. Quem disse que foi para você? Pode não ter sido. Se foi para você, quem disse que ele falou de coração? E se foi de coração, por que ele falou de coração? Será que o coração dele está bom? Porque na maioria das vezes as pessoas falam porque estão doentes. Às vezes uma mágoa, um sentimento, uma deficiência, uma falta de atenção, uma falta de carinho, que você não percebe. Então ter esse cuidado, principalmente com aqueles que estão ao nosso redor, é um dos nossos principais trabalhos nessa encarnação. Com o outro que está longe, esse aí é um bônus. Olha, eu vou ajudar aquele pessoal que está longe, desconhecido. É um bônus, legal, vai ser contado. Mas você pediu para vir para cá para ajudar aquelas pessoas. Ajudar não, porque vamos parar com isso, tá? A gente não é o bom samaritano. A gente é o cara que apanhou e está na estrada. Tá? A gente está sempre nessa... Eu vou ajudar. Não, você não está para ajudar. Você está para ser ajudado. Né? Então, assim,
ter paciência de conviver com o outro, é como o rapaz que apanhou dos ladrões. Porque ele poderia discutir, falar, tá doendo, tira a mão daí, sai daqui, eu não te conheço. Em momento algum ele não falou nada, ele quietinho. Tudo que o outro fez, ele não agradece, ele não reclama, ele simplesmente aceita. A nossa posição na família não é para ajudar ninguém. É para sermos, pelo menos, compreensivos e aceitar tudo que está acontecendo. E se a gente puder contribuir com o bem, com o melhor, contribuir. Se eu não posso contribuir com o bem, se eu não posso contribuir com o melhor, lembra do cara que foi assaltado. Silêncio. Né? O silêncio ajuda muito em muitos casos. Lógico, né? Se a pessoa te perguntar uma coisa, você fazer silêncio, também está querendo arrumar briga, né? Então aí não vamos levar o pé da letra. Mas dá para entender, né? Que nós temos um trabalho nesse mundo. E o trabalho nesse mundo é amar, é respeitar, é conseguir construir um bom sentimento com as pessoas que estão do nosso lado. Principalmente aquelas que a gente convive todos os dias. Aquelas que nos fizeram parte da nossa infância, aquelas que nos trouxeram ao mundo, aquelas que acompanham nossa jornada, aquelas que são os nossos descendentes. Esse é o nosso grande trabalho nesse mundo. Certo, gente? Muito obrigado a todos. Certo? Que possamos ter uma ótima noite. E nesse momento, vamos fechando novamente nossos olhos e trabalhando com Jesus. Nesse momento eu peço para cada um de vocês ver a figura do Mestre sorrindo, agradecido pelo nosso esforço de estar aqui hoje, buscando um pouquinho da sua luz. Que possamos, nesse momento, fazer também a nossa luz. Porque Ele disse que tudo que Ele fez, nós poderíamos fazer também, e melhor até. Então vamos começar a trabalhar nesse sentido. Vamos vibrar. Vamos sentir o peito saindo uma luz, uma energia, nosso coração. O nosso coração agora está bombeando ondas de luz. E essas ondas vão envolvendo, vão crescendo, vão ganhando espaço, envolvendo todo o nosso planeta. Que possamos vibrar muita luz a esse momento tão tenebroso e esquisito da humanidade, em que a sombra do medo e da insegurança assola tantos irmãos nossos. Vamos vibrando muita luz por todas as nações que passam por conflitos muito piores que os nossos. Conflitos armados, conflitos físicos, conflitos sociais, guerras, violências, discriminação generalizada, que sofrem migrações para fugir do sofrimento. Vibremos por esses nossos irmãos que estão passando por provas que nós não imaginamos. Vibremos por um mundo melhor. Vibremos para que tudo isso passe, mas deixe uma marca em que a humanidade abomine a violência e a injustiça. Que possamos, nesse momento da humanidade, vivenciar e buscar se afastar do mal. Vibremos por todos que sofrem numa cama de hospital, por todos que sofrem abandonados pelas ruas, por todos que sofrem
de solidão e desespero, de depressão e abandono. Vibremos para que a luz de Jesus, a luz de Deus, ilumine cada coração, cada mente, e que possa ajudar a todos que passam pela provação. Vibremos pelo nosso país, que junto com os outros passa por momentos cruciantes. Vibremos pelos nossos líderes, para que tenham, nem que for um flash de luz, trazendo a caridade e o amor às criaturas nos seus corações, se afastando do egoísmo e do interesse pessoal. Vibremos por todas as religiões, porque todas levam o ser humano a Deus. Vibremos pelo Espiritismo, que trabalha incansavelmente pelo esclarecimento das criaturas. Vibremos por essa casa, para que ela continue firme e forte, acolhendo todos que buscam o auxílio. Vibremos pelas nossas famílias, pelos nossos lares, por esses cantinhos de renovação, de reconciliação, cantinhos de futura felicidade, pelos nossos trabalhos, pelos nossos estudos, por todos aqueles que convivem conosco, que são igualmente nossa família. E vibremos por nós mesmos, para que o nosso coração pulse sempre luz, para que o nosso coração seja fonte de luz e amor, que é essencial para a construção do reino de Deus. Que assim seja, e graças a Deus.